E olha, hoje 7 de setembro é o dia da gente lembrar da importância da independência do nosso país, daquela frase dita e ecoada durante todos esses anos, independência ou morte. É a frase que marca a independência do Brasil. O Grito do Ipiranga, em 7 de setembro de 1822, deu início à monarquia brasileira independente de Portugal. Assim começou a história da pátria verde e amarela. E para saber um pouco mais do começo da história do Brasil e de que forma Sergipe participou desse momento, o nosso repórter Lucas Moura conversou com um historiador em uma entrevista bem explicativa. Põe na tela do BG. No dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro I gritou independência ou morte. Essa data marca a nossa independência, mas também é a data em que se comemora o amor à pátria. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com o professor de História, Márcio Matos, está aqui, vai falar com a gente. Professor, obrigado por nos receber, aceitar o nosso convite. Nós podemos dizer que 7 de setembro é a principal data de nossa história? Bom, Lucas, eu agradeço e posso dizer que sim, é uma das principais datas históricas do Brasil. Além do 7 de setembro, a gente vai ter outras datas e, como você mencionou, é o dia que comemora a pátria, o amor à pátria. Mas o que seria a pátria, né? A pátria é o sentido de buscar pelos símbolos, pelo bem do país, pela questão dos patrimônios materiais e imateriais, dos aspectos culturais, ou seja, a pátria é valorizar aquilo que a gente tem dentro da nossa sociedade, dos aspectos dentro do perfil social, que a população pode ser incentivada a cultivar. E é muito importante, né, que se trabalhe esse amor à pátria. Sim, muito importante. E por conta dessa importância do cultivo ao amor à pátria, é que nós vamos ter a realização dos desfiles cívicos. Essa realização dos desfiles cívicos, eles são provenientes desde o processo dessa proclamação de independência do Brasil com relação a Portugal, já que o próprio Dom Pedro ele fazia parte do exército, né? Ou seja, ele era militar no Brasil, não só sendo uma liderança da corte aqui estabelecida. E nesse momento de independência do Brasil, 7 de setembro de 1822, em que situação estava Sergipe e de que forma a população sergipana participou desse movimento? Então, Sergipe ele vai participar de uma forma direta porque o Dom Pedro I não teve um apoio geral. Dom Pedro I viajou para Minas, viajou para São Paulo, buscando apoio no processo de independência com relação a Portugal, só que as elites de Minas e de São Paulo não queriam que houvesse essa independência, queria que houvesse um processo de recolonização do Brasil. Pois Dom João retornou a Portugal para não perder o seu poder lá de rei, já que houve a chamada Revolução Liberal do Porto, e, consequentemente, para não deixar também o Brasil nas mãos da elite, ele colocou o filho para governar, que seria o Dom Pedro I. Sergipe entra dentro desse processo histórico na independência do Brasil, porque além de viajar por Minas e São Paulo, ele também vai viajar pelo norte do país, desde o norte até o sul, buscando alianças. A gente vai ter revoltas contra o processo de independência do Brasil no Piauí, no Maranhão, na Bahia, que é o nosso estado vizinho, e esse nosso estado vizinho conseguiu, com a saída de Dom João de volta para Portugal, retomar o poder administrativo sobre Sergipe. Então, os sergipanos passaram a apoiar o Dom Pedro I para que retomassem a sua também independência, que teria sido decretada pelo Dom João no dia 8 de julho de 1820. Então, professor, é bom que se frise isso para quem está nos assistindo entender. A independência de Sergipe, ela veio antes da independência do Brasil, mas não se tornou efetiva em um primeiro momento. A efetivação dela veio só depois da independência do Brasil, é isso? Isso. Devido à participação de Sergipe em apoio ao Dom Pedro I para proclamar a independência do Brasil, o Dom Pedro I vai consolidar o decreto de seu pai, no dia 5 de dezembro de 1822, que faz com que Sergipe se torne totalmente independente da província da Bahia. Depois que o Brasil tornou-se independente, professor, quais foram os passos da nossa história que foram dados? Com a independência em 1822, o Dom Pedro vai ter um trabalho no sentido de consolidar a independência. Primeiro porque Portugal não vai reconhecer de imediato, quem vai reconhecer é a Inglaterra. Além da Inglaterra, os Estados Unidos também reconhecem a nossa independência. Os países latino-americanos não vão reconhecer a independência do Brasil, porque o Brasil, ao se tornar independente, diferente dos países latino-americanos, manteve a monarquia. Depois desse processo de consolidação, ele também vai enfrentar outras questões que envolvem a corte
portuguesa, ou seja, em Portugal ele vai voltar para assumir o trono português em 1831 e aí a gente vai ter o período regencial no Brasil. Depois do período regencial, que é quando o filho de Dom Pedro I, que vai se tornar o Dom Pedro II, tinha apenas 5 anos de idade, não poderia assumir, vai ser dado o golpe da maioridade, quando ele chega aos 14 anos, e começa o chamado Segundo Reinado no Brasil, até 1889, quando acontece a proclamação da República, encabeçada pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Chegamos à República e, a partir daí, que outros fatos ou momentos da nossa história nós também podemos ressaltar? Do período da República em diante, nós vamos ter aí a chamada República Velha, ou República das Oligarquias, que é a primeira fase, República das Espadas, que é a primeira fase dessa República Velha, o governo do Marechal e do Floriano, Deodoro da Fonseca e do Floriano Peixoto. Posterior a ele, as oligarquias, que vão ser as elites de Minas e de São Paulo. Vai entrar a Revolução de 1930, onde o Getúlio Vargas assume o governo de forma provisória. Revolução Constitucionalista de 1932, a Era Vargas de 1937 a 1945. Posteriormente, a gente vai ter todo um avanço dentro do processo de república que vai também trazer a ditadura militar, a redemocratização até 1988, quando a gente vai estabelecer a nossa Constituição, a chamada Constituição Cidadã, que faz com que o Brasil retome o processo de redemocratização e participação popular nas eleições. Muito bem, professor. Muito importante que todos tenham a real noção do que é a história do nosso país e da importância de amar a pátria e respeitar a pátria. Que mensagem o senhor, como professor de História, gostaria de deixar neste 7 de setembro? Bom, eu gostaria de deixar aqui uma mensagem de que todos devemos ter um amor à pátria, apesar das questões de diferenças sociais, econômicas, porque ao mesmo tempo que temos uma virtude em viver num país tão belo quanto o nosso, e ao mesmo tempo uma grande característica de exploração de vários setores, esse amor à pátria faz com que a gente viva cada dia com a esperança de renovação, e que essa renovação ela pode fazer com que trace novos desenvolvimentos e tentem amenizar as situações de conflitos no setor político, econômico e sociais, para que assim a gente possa ter uma melhor harmonia na vida social. Ok, professor, eu agradeço mais uma vez e feliz 7 de setembro para o senhor, então. Para todos nós, obrigado. Volto ao estúdio.